Então, estou indo para o hospital, vamos fazer uma cirurgia. Normalmente essa é a minha rotina, né? Meu dia a dia é isso. Eu acordo em torno de 5h da manhã, dependendo do dia. Tomo meu café da manhã e vou para o hospital fazer cirurgia. Eu tenho um costume, né? Eu gosto de operar de manhã, bem cedo. Que eu acho que eu aproveito mais o dia, eu chego descansado, eu estou mais concentrado, então é um momento que eu gosto da manhã. Eu sou uma pessoa um pouco do dia. E eu coloquei isso na minha prática há mais de 10 anos e é essa rotina que eu sigo. Então, normalmente, todos os dias, pela manhã, eu acordo, tomo meu café e sigo para a cirurgia. Você vem com o cérebro limpo, né? Você vem com as ideias mais claras. Eu acho que é um momento, quando você acorda, é um momento que, pelo menos, eu adquiro maior concentração. E é muito importante, porque assim, eu valorizo muito esse momento, porque o paciente ele passa por muitas etapas para chegar até este momento da cirurgia. E eu, como cirurgião plástico, né, como as cirurgias são cirurgias particulares, o paciente passou por um processo de definir na vida dele aquele momento de operar, buscou a informação em qual cirurgião ele queria operar, me achou, me descobriu, né, através de indicação, através da internet, marcou uma consulta, foi até a minha consulta, criou uma confiança, gostou né, teve uma interação bacana, legal, uma afinidade e que levou ele, junto com a família dele, a decisão da cirurgia e chegar nesse momento. Então, assim, são muitas etapas para o paciente até concretizar o seu sonho, que é a cirurgia. Então, eu, como cirurgião, tenho muito consciência disso e eu acho que assim, eu valorizo muito isso. É um momento que eu sei o passo a passo até chegar nesse momento, né? Então, para mim, é um momento que é muito importante. E o Brasil, ele é o segundo país no mundo com o maior volume de estética e cirurgia plástica. Ele, na verdade, fica atrás dos Estados Unidos e teve um ano que até ele foi o primeiro país, mas ele está bem ali. Isso mostra a vaidade do brasileiro, né? O gosto por estar bem, se cuidar. É uma cidade que nem do Rio de Janeiro, que as pessoas estão em exposição maior por ser uma cidade de praia, uma cidade muito ativa, um povo muito caloroso, que gosta de se expor, de mostrar o belo, a preocupação com a beleza corporal, com a estética facial. Isso leva o Rio de Janeiro a ser uma das cidades que mais tem um volume cirúrgico. Olha, eu sempre falo com meus pacientes que eu não opero em clínica, né? Tem algumas cirurgias que até teria possibilidade de fazer um day clinic, um day hospital, um ambiente clínica, que a gente sabe que é um porte cirúrgico, o risco cirúrgico é um risco baixo, então permite. Mas assim, eu prefiro estar dentro do ambiente hospitalar. Por quê? No ambiente hospitalar, qualquer intercorrência que você tenha, isso é bom entender, assim, é muito raro numa cirurgia plástica, uma cirurgia eletiva, que você faz um planejamento, você faz um pré-operatório, pede todos os exames. É muito difícil ter uma intercorrência, porque normalmente são pacientes rígidos, são pacientes sem doenças graves, que vão submeter essa cirurgia plástica, cirurgia estética. Então é uma cirurgia eletiva que a gente consegue fazer um planejamento, né? E saber o risco daquele procedimento. E o hospital, ele te dá uma segurança, tanto para o cirurgião, mas principalmente para o paciente. Qualquer intercorrência, seja uma reação alérgica a uma medicação, por exemplo, uma sedação simples, uma reação alérgica a um próprio anestésico que a gente injeta para fazer uma anestesia local, pensando numa cirurgia pequena, uma cirurgia simples. Você está dentro do ambiente hospitalar, você conta com uma equipe multidisciplinar que pode te ajudar, né? Um clínico geral, um cardiologista, um centro de hemodinâmica, no caso de uma intercorrência, por exemplo, de um infarto. Você tem o centro de terapia intensiva, o CTI, né, caso tenha alguma coisa mais grave, que esse paciente precisa daquele momento de um cuidado intensivo,
né, para sair daquela fase do que aconteceu, daquela intercorrência, e isso você só consegue no ambiente hospitalar. Se você está no hospital, um day clinic ou numa clínica, por mais que esse lugar tenha uma sala vermelha, você vai ser atendido naquela sala vermelha, naquela fase mais aguda do problema, mas existe a questão da translocação, né? Você vai ter que tirar o paciente daquele lugar para levar para o hospital, até você pedir uma vaga, regular para qual setor esse paciente vai, a ambulância que vai vir, o material, sabe o que você vai precisar, se for uma coisa mais que só tem no hospital, então isso tudo é tempo. E tempo numa fase aguda de uma intercorrência, conta, é tudo. Né? Às vezes uma questão de minutos você tem que agir para você reverter uma situação, às vezes segundos. E o ambiente hospitalar você já encontra isso. E sem falar que quando você tem uma rotina de operar no mesmo hospital, isso te ajuda muito, porque todo o corpo médico do hospital, todos os setores do hospital, desde o técnico de enfermagem, os funcionários da limpeza, os funcionários de centro cirúrgico, CTI, clínica médica, cardiologia, todo o setor acaba que te conhece. Isso gera uma relação muito gostosa. E também, não só a intercorrência, mas com o próprio cuidado no pós-operatório. Como você gosta que esse paciente seja cuidado, né? Isso tudo também entra a questão da humanização, que é muito importante. É o momento que o paciente está mais fragilizado, ele acabou de submeter uma cirurgia, ele está dependendo dos outros, ele está sentindo desconforto, ele está inseguro, e aí você tem um corpo clínico de enfermagem, técnico de enfermagem, naquele ambiente com cuidado humanizado, isso traz um conforto muito grande para os pacientes. Sim, foi sempre um sonho muito grande meu. Na verdade, eu com 17 anos de idade, eu me mudei para o Rio, na verdade para Niterói, para fazer a Universidade Federal Fluminense. Só que para mim, eu sou um mineiro, né, eu sou de Juiz de Fora, para mim isso, naquela época, por ser muito jovem, eu fiquei com medo, né? Isso já era uma insegurança, eu saí do interior, vim para uma cidade grande, tem aquele medo, né, do novo, da descoberta, como vai ser esse mundo maior. E, bom, na verdade foi um desejo, eu encarei, eu poderia ter continuado de Juiz de Fora, foi uma decisão minha, puramente minha. Eu vim fazer a Universidade Federal Fluminense, morei em Niterói 6 anos. Mas o mais interessante dessa história toda, eu já cheguei na faculdade com uma ideia de ser cirurgião. Porque eu tenho um primo que é cirurgião plástico na família, tenho um tio que foi minha referência de medicina, de querer fazer medicina, que é um cirurgião geral e vascular. Então foi através dele que me deu o gosto da medicina, desde de criança. E aí quando eu cheguei na faculdade, com toda a dificuldade, né, aquela coisa do novo, eu fiz no primeiro ano a prova para monitoria de anatomia. Que na verdade foi onde eu me encontrei na faculdade de medicina, né? Anatomia é a base de tudo, eu tenho um livro publicado de anatomia que foi fruto de lá. E aí quando eu comecei na monitoria de anatomia no primeiro ano, eu tive a oportunidade de conhecer um grande cirurgião plástico que na verdade me abriu as portas. E já na graduação, lá na faculdade, eu comecei a acompanhar a cirurgia plástica. Então assim, eu tive a oportunidade de acompanhar grandes cirurgiões plásticos, daqui do Rio de Janeiro, daqui do professor Pitangui, de outros serviços. E desde a graduação eu fui rodando com esses cirurgiões e aprendendo um pouquinho de cada um, do jeito de cada um. Isso me fez crescer muito na plástica. E eu lembro da primeira vez que eu entrei no centro cirúrgico e assisti uma cirurgia, que eu lembro foi até uma mamoplastia, o clima era tão legal, eu via felicidade naquela equipe, que me levou assim, eu saí dali e falei assim, eu quero cirurgia plástica. Isso no primeiro ano de medicina. A partir dali que eu já tinha essa decisão, eu já comecei a ler alguns livros que os cirurgiões me emprestavam, comecei a ter um conhecimento superficial naquela época, eu estava começando medicina. Mas fui dentro do possível, de horários vagos, eu ia acompanhando cirurgiões, assistindo cirurgias. No transcorrer de uma formação, 6 anos de medicina, 2 anos de cirurgia geral, eu fiz na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, na Unirio,
onde eu fui super acolhido. Depois, na verdade, eu fiquei 6 anos trabalhando e coordenando o setor de cirurgia plástica. Então isso para mim foi até gratificante, porque é um lugar que eu fiz cirurgia geral, depois eu tive a oportunidade de um convite de voltar para coordenar um serviço. E assim foi durante 6 anos, até que há 1 ano e meio eu saí. Mas então teve essa história muito, muito gostosa. O meu livro, eu comecei a escrever ele na graduação. Isso é uma coisa muito rara, porque é um livro de uma especialidade, né? O livro é um livro de anatomia para o cirurgião plástico. E como eu já queria plástica, então o início do livro, foram 7 anos fazendo o livro. O início do livro foi na graduação. Eu estava no 3º ano de faculdade. E eu publiquei o livro, que tive assim, um grande satisfação e orgulho, né? O meu prefácio no livro foi escrito pelo professor Pitangui, que, né, nossa, para mim foi um maior presente que eu poderia ter na medicina, né? E aí a história começou ali. E aí depois do transcorrer eu fui buscando, né, estágios, fiz a minha residência com o Dr. Cláudio Ribeiro, o serviço dele, com grandes professores que me ensinaram muito, né, que foram minhas referências. O Rio de Janeiro é um grande polo de cirurgia plástica, então assim, na minha visão, os melhores cirurgiões plásticos se encontram aqui, né, os grandes serviços que nós temos aqui nessa cidade. Então acho que tudo aconteceu para eu ser cirurgião plástico mesmo. Assim, a minha vinda para o Rio, eu acho que ela foi muito providencial para eu buscar esse sonho, esse desejo de ser um cirurgião plástico. A mulher está tendo filho um pouco mais tarde, né, com 30, 35 anos. Após passar essa fase de ter os filhos, definiu a família, o número de filhos, isso está concretizado, eu acho que é um momento excelente para você repaginar, né? A gravidez, ela é muito linda, é um momento mágico para a família, mas para a mulher especialmente, porque ela que gera, né? Ela que amamenta. Então essa fase de gestação, de amamentação, isso é único, isso é da mulher, o homem não tem. É isso que faz um grande elo de filho e mãe, né? Então essa fase é uma fase que eu falo, tenha os seus filhos, não se preocupem, curta seus filhos. E depois sim, depois que definiu, quero ter 1 filho, 2 filhos, 3 filhos, nós vamos observar o que teve de transformação corporal, ou seja, um abdômen expandiu muito, fez muita pele, estria, está sobrando pele, perdeu o contorno. A gente pode realizar uma lipoabdominoplastia para voltar aquele contorno, e a gente consegue isso com muita qualidade, com resultados muito satisfatórios. Às vezes o paciente ganha um abdômen que ela relata, foi melhor do que o abdômen que eu tinha antes de engravidar, né? Por questão de emagrecer, engordar. Então assim, a gente consegue. A mesma forma a mama, infelizmente, sofre uma transformação, né? Aquela mama jovem, glandular, bem posicionada, com aumento de volume, com o enturgecimento das glândulas, com a lactação, isso gera uma flacidez, isso gera uma queda, né? Isso gera uma perda de projeção, de desenho de colo dessa mama, e é uma das queixas principais. Então assim, normalmente, pós-gravidez, pós-definição, mulheres jovens que querem melhorar esse contorno corporal pós-gravidez, a principal queixa é mama e abdômen. Né? E as cirurgias mais relacionadas são mastopexia, na maioria das vezes, porque a gente tem que tratar o excesso de pele, reposicionar essa mama. Hoje, na maioria das vezes, a gente coloca um implante mamário, uma prótese mamária associada à mastopexia, porque a prótese consegue dar para ela aquele contorno que ela deseja, aquele colo mais desenhado, mais arredondado, aquela mama mais em pé, e consegue manter essa projeção da mama por mais tempo do que somente uma mastopexia simples, que você só trabalha com pele. Já a abdominoplastia, ela tem um aspecto assim, crucial, porque não é só a retirada do excesso de pele, mas principalmente a aplicatura da musculatura.
Porque a expansão abdominal com a gravidez, a musculatura fica frouxa. Então, por mais que a paciente não tenha tanto excesso de pele, ela tem aquele abdômen projetado, mesmo se ela seja magra, ela sempre vai ter aquele abdômen projetado, ou numa viagem, no final de semana, ou um dia que ela comeu um pouquinho diferente, o abdômen distante com aquele abdômen globoso. Isso é porque é o relaxamento da musculatura, a diastase dos músculos retos abdominais. E a gente só consegue tratar isso através da aplicatura dos músculos. Ou seja, é reaproximar, fortalecer essa musculatura para dar aquele abdômen chapado, aquele abdômen reto que a mulher tanto deseja. Para não ficar marcando na roupa, não ficar aquele contorno globoso, como se ela estivesse gorda, acima do peso. E a lipoaspiração, ela entra, às vezes, muito das vezes a paciente nos procura achando que seria só uma abdominoplastia. Mas a lipoaspiração junto com a abdominoplastia, ela entra acrescentando um contorno que faz muita diferença. Quando você faz toda uma lipoaspiração nas costas, nos flancos, até no abdômen anterior e faz a abdominoplastia, você consegue criar uma silhueta, você consegue criar um contorno corporal para o paciente que valoriza muito aquela cirurgia se fosse apenas a abdominoplastia. Então, normalmente, é muito raro a gente não associar hoje na abdominoplastia a lipoaspiração, a não ser exceções de mulheres muito magras que realmente a gente só entra para tirar a pele e fazer a aplicatura do músculo reto abdominal.